Olá, estudante! Meu nome é Rose Melo, estou muito feliz de estar mais uma vez com você aqui e hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre compreensão e interpretação textual. Ao final dessa aula, você vai saber o que é compreender e o que é interpretar um texto e como definir isto dentro de um texto. É de suma importância para não só dentro de língua portuguesa, mas também como todos os outros, né, na história, na matemática. Então, a interpretação, para você saber se você precisa compreender ou interpretar para responder uma questão, tá? Então, nós vamos ver qual é a diferença entre compreender e interpretar. Mas é diferente, professora? É sim, tá? Então, nós vamos ver o que é compreender um texto. Antes, eu vou fazer uma analogia aqui para você, tá? Imagina que vai ficar facinho para você distinguir os dois, a compreensão e a interpretação. Imagina que você está numa praia. Você sentou lá, tá vendo aquele marzão delicioso, né? Então, na analogia, o mar é o nosso texto, ok? Então, você lá sentado ou passeando pelo calçadão, o que você observa? Né? Você sabe que ali você tem um mar e não um rio. Você vê ali a areia. Você pode ver barcos, pessoas nadando, pessoas brincando na praia. Isso é o que você está observando, está explícito para você, né? Então, observou é o que você está vendo ali. Assim é a compreensão do texto. O que está no texto, você lê e você compreende, porque está ali, né? Está explícito para você. E o interpretar? Imagina o mar. Mas para você ver o que tem no fundo do mar, você precisa mergulhar, né? Você precisa ir além do que está ali diante dos seus olhos. Aí, lá no fundo, você vai ver corais, você vai ver peixes de todas as cores, você pode até ver um navio naufragado. Não é isso? É tudo que tem lá, no fundo do mar. Mas para você ver o que tem no fundo do mar, você foi além dos seus olhos, você mergulhou. Assim é nosso texto. Para você interpretar, você tem que ir além. A interpretação é o que está implícito no texto. Tá? Então, deu para entender? Então, você leu, fez uma boa leitura, você compreendeu. A compreensão está ali a olhos vistos. Agora, para você interpretar, você vai além dos seus olhos. Você vai, aí para isso você precisa do seu conhecimento prévio sobre aquele determinado assunto. Você mergulhou no texto. Aí você conseguiu informações que não estão ali explícitas. Deu para entender? Então, a compreensão está no texto. A interpretação, além do texto, é o que está implícito. Mas tem um porém, nada de extrapolar demais. Por quê? Porque ali você tem um tema, né? Por isso que é a importância daquele determinado tema, você tem um conhecimento prévio. E o que é o conhecimento prévio? Como que você consegue? É a partir de leituras, é a partir de conversa, é a partir de viagens que você já fez e que você visitou os locais, é a partir dos jornais que você lê, das revistas que você lê, é aquela bagagem que você já tem sobre um determinado assunto, né? Se você vai ler sobre o meio ambiente, então tudo que você já leu sobre o meio ambiente é o seu conhecimento prévio, ok? Então vamos lá. Então, o que é a compreensão? Acabei de explicar, né? É a análise do que está escrito no texto. É a compreensão das frases e das ideias presentes naquele texto. Você leu, você compreendeu.
A interpretação é o que podemos concluir sobre o que está escrito no texto. É a sua interpretação, é a sua dedução, é a sua inferência sobre aquilo. Então, vai depender mais de você, né? A informação na compreensão, ela está presente no texto. Você leu, consegue extrair aquela informação. Na interpretação, ela está além do texto, ela está fora do texto, mas com uma conexão com o texto, né? E análise? A compreensão do texto trabalha com a objetividade, com as frases e as palavras que estão contidas no texto. Já a interpretação, ela trabalha com a subjetividade, é o que você deduz, é o que você conclui, é o que você infere. Então, é possível compreender um texto sem interpretá-lo, porém, não é possível interpretá-lo sem compreendê-lo. Voltando na nossa analogia, você pode ver o mar e tudo que tem ao seu redor quando você está lá sentado. Então, você compreendeu, você viu o que está ali. Mas você só vai ver o fundo do mar e o que tem no fundo do mar se você mergulhar. Assim é nosso texto. Com uma boa leitura, né, ler um texto 2 vezes, 3 vezes, você consegue compreendê-lo. Mas às vezes você não tem bagagem e não conseguiu ir além do que está ali. Então você compreendeu, mas você não interpretou, né? Então, por isso você pode compreender um texto e não interpretá-lo. A compreensão de texto significa decodificar, né? É uma análise objetiva, é assimilar, ler e entender. O que você tem que fazer para compreender esse texto? Então, a primeira coisa é detectar o tipo e o gênero textual. Todo texto, ele tem uma intenção, ele tem um objetivo. Para que ele foi escrito? Ele foi escrito pensando em qual receptor? E aí é importante, por que é compreender? Porque o gênero textual e o tipo textual, você percebe ali pelas palavras, pela estrutura do texto, não é isso? Você vai ver se ele é um texto argumentativo, se tem opinião ou não do autor, se é uma narrativa, porque isso diz respeito à compreensão, à estrutura do texto. Você precisa identificar a ideia central, o tema, né, o assunto do texto, que o assunto é diferente do tema. Olha só, assunto é mais abrangente, o tema é mais específico. Quando eu falo a violência, é um tema abrangente, é um assunto, não é tema. Se eu falo violência doméstica, violência contra as crianças, é um tema específico. E você precisa também identificar o posicionamento do autor. Onde está o posicionamento do autor? Onde ele está a opinião do autor? E para isso você precisa observar o modalizador. E o que é modalizador, professora? É porque ali vai ter o juízo de valor. Se numa frase tem lá, infelizmente, você não vai poder ficar aqui hoje. Aí esse infelizmente é um modalizador, é um juízo, é uma opinião do autor. Então você precisa identificar esses modalizadores. Você precisa conferir o sentido do texto, né? Se o texto é denotativo ou conotativo. Se você viu lá o gênero ou tipo e é uma notícia, então numa notícia predomina o quê? O denotativo, é a palavra em si. Agora, se for uma música, se for um poema, se for mesmo a narração, pode ser conotativo, né? Se você pode usar a linguagem figurada. E as relações lógicas entre as frases. Isso aqui é importante você sublinhar as preposições,
as conjunções, as relações lógicas entre as frases. Qual foi a palavra, qual foi o conectivo usado para ligar as frases? Quais as preposições? Então, isso aqui, se você souber isso aqui tudo, você compreendeu magnificamente o texto, ok? Agora, a interpretação é que vai além. Então, são as conclusões que nós podemos tirar após fazer uma boa leitura do texto. Então, essa análise ocorre de modo subjetivo. Aí é a sua inferência, é a sua dedução. E está relacionada com a dedução do leitor através de informações implícitas, é que está além. Você precisa olhar aquela palavrinha que vai te levar àquela interpretação. Então, você precisa fazer deduções, né, e inferências. Por isso, nas questões do Enem ou mesmo das provas que você vai fazer, o importante é ler o enunciado. Por quê? Porque no enunciado você vai observar, eu preciso compreender ou eu preciso interpretar? Então, se você precisa fazer deduções ou inferências, você precisa interpretar. Identificar os marcadores de inferências ou pressupostos. Foi o que eu falei. O que são esses marcadores? São aquelas palavras que te ajudam a interpretar. Olha aqui, quando eu falo assim, o gabarito ainda não foi divulgado. Uma coisa é eu falar assim, o gabarito não foi divulgado. Pronto. Mas quando eu falo assim, o gabarito ainda não foi divulgado. Esse ainda é um pressuposto, é um marcador de inferência que vai me levar a interpretar que o gabarito ainda será divulgado. Está demorando, mas vai ser divulgado. Outro, ele não grita mais. Olha, eu tenho o não e eu tenho o mais. Quando eu falo ele não grita mais, eu posso interpretar aqui o quê? Que ele gritava antes. Por quê? Porque aqui tem o mais. Entendeu? Então, quais são esses conectivos que você vai olhar? Quais são esses marcadores? São os verbos. Quando eu falo assim, você precisa estudar mais. Olha só, eu usei precisa. É diferente, é um marcador. É diferente quando eu falo assim, você deveria estudar mais. Ou você tem que estudar mais. Viu a diferença? Então aí eu usei um elemento modal, né, que vai ajudar a fazer essa interpretação. Só para ajudar aqui, olha só, quando eu falo assim, Luísa assistiu a todos os jogos do Atlético Esporte Clube nos estádios. Qual é a compreensão dessa frase? Luísa acompanhou o Atlético nos estádios. Isso é compreensão. Eu li aqui e está aqui me falando isso. Se ela assistiu todos os jogos, ela acompanhou. Mas qual é a interpretação que eu posso fazer? Luísa é atleticana, não é isso? O que me levou a fazer essa interpretação? Porque ela assistiu todos os jogos. Qual é a outra interpretação que eu posso ter aqui? Luísa gosta de futebol. Isto, tá falando aqui que Luísa gosta de futebol? Não, mas me levou a interpretar, né? Tá falando que Luísa é atleticana? O texto não me falou isso. Falou que ela assistiu a todos os jogos. Então, isso é uma interpretação. Ok? Agora, enunciados para medir a compreensão e a interpretação. Então, quando lá numa prova tem esses, segundo o texto, com base no texto, de acordo com o autor, no texto, o texto informa que o autor sugere, então isso aqui é de compreensão. Está falando que está no texto. Então, todas as vezes que você lê o enunciado e tem estas expressões, é uma questão de compreensão. É só você ler com atenção que você vai achar a resposta.
Agora, na interpretação, você já vai encontrar no enunciado. Diante do que foi exposto, podemos concluir. Infere-se do texto que. O texto nos permite deduzir que. De acordo com o parágrafo X, pode-se deduzir que. Aí, quando tem infere-se, deduz, conclui, é uma interpretação, tá? Então, a interpretação de um texto requer a existência de um conhecimento prévio quanto ao assunto abordado, né? A aquisição de conteúdos por parte do leitor que possibilitem uma interpretação mais abrangente. E a apreciação pessoal e crítica por parte do leitor, que de alguma forma a interpretação sempre depende das considerações feitas por quem está lendo. Agora aqui eu vou dar 3 dicas importantíssimas para você ler um texto e compreendê-lo e poder interpretá-lo, tá? Então, ler o texto atentamente. Então, a primeira leitura é aquela leitura, você já leu um texto e chegou lá no final, você fala assim, não entendi nada? Muitas vezes acontece isso comigo, mas continue lendo. Tem uma palavra que você não sabe o significado, continue lendo. Esta é a primeira leitura. Leia o texto até o final, tá? E sem pressa. Releia. É importante reler o texto. Se você não der conta, pelo menos 2 vezes, é importante. Aí nessa, além de ler o texto todo com calma, é necessário reler no mínimo uma vez, já que durante essa segunda leitura você consegue analisar as ideias com maior clareza. Por quê? É nessa segunda leitura que você vai sublinhar todas as palavras importantes. Você vai sublinhar a opinião do autor, se tiver. Você vai marcar todos os marcadores, as preposições, as conjunções, que são palavras que podem te levar às respostas, né? Então, para fazer isso, tente pensar na regra do hashtag, né? Focar realmente nas palavras ideais, centrais do conteúdo. Então, quando você lê e você sublinha e que você circula, aí você te leva a compreender o texto, a interpretar o texto. Então, leia a primeira vez, tranquilamente, leia a segunda, marcando, circulando, olhando as palavras que você não conhece, tá bom? Então, aqui tem uma atividade, né, que caiu no Enem, em 2015, se a informação não chega, a opinião não sai. Então, aqui tem um texto, né, falando sobre o primeiro texto lá, sobre aquela imagem. Uma coisa que é muito importante é você olhar a imagem. Se tem a linguagem verbal e não verbal, você precisa olhar as duas, né? Então, aqui eu deixei, aí você resolva, leia com atenção, perceba se é de compreensão ou de interpretação. Aqui nós temos uma outra questão também, tá? Afinal, o que é compreender e interpretar o texto? A compreensão está relacionada aos dados concretos, objetivos do texto. A interpretação está na análise, no subjetivo e com inferências dos conhecimentos prévios. Então, é isto. Esta é a nossa aula de hoje. Espero que daqui para frente, a hora que você for ler um texto, você tenha este olhar para você compreender e interpretar um texto. Espero que você tenha gostado e que um beijo no seu coração, um beijo carinhoso e até a nossa próxima aula.